então mais uma aula com o nosso querido Ashtar Sheran, e o Klein traz uma perguntinha para ele que é bem custosa até para a gente entender, né? Pelo menos para a maior parte das pessoas. Maitreya, em Londres, é o Cristo ou é Jesus ou são apenas um? Vamos ver então o que é que o Ashtar responde. Neste momento, Jesus, o Cristo, porque é assim que ele é chamado, né? Ele adquiriu, né? Ele conquistou essa patente, que eu costumo chamar de patente de Cristo, embora ele não seja o único Cristo dentro da hierarquia, né? A hierarquia tem outros Cristos. Então, nesse momento, Jesus, o Cristo, está em um estado ascensionado, ainda que existam avatares presentes na Terra. Neste despertar da humanidade, muitos mestres espirituais estão, consciente ou inconscientemente, desempenhando seus papéis. Ora, então, mestres espirituais, por exemplo, na época da edição desse livro, né, que a primeira foi de 1990, um avatar, pelo menos esse eu sei, né, que estava vivo era o Sai Baba. O Sri Satya Sai Baba é um avatar, né? E o que é um avatar? É um ser que, né? Como muitos dizem, Sananda é um avatar, né? E às vezes eu fico me perguntando se ele é um avatar ou se ele já é um logos, vamos dizer assim, um logos de uma forma geral. Às vezes eu me pergunto, mas vamos lá, que ele seja um avatar, né? Qual é a função de um avatar? Bom, aqui nós não vamos falar disso, mas lá no curso da Chama Violeta Solar Cristalina da Quinta Dimensão tem tudo isso explicadinho, até um dicionário para vocês. Então, estão conscientes ou inconscientemente desempenhando seus papéis. Então, este ser também se esforçará para fazer sua parte, à sua própria maneira. Todos os seres estão fazendo a parte deles, né? Todos os avatares, aqueles que estão já vibrando em frequências mais elevadas, como foi dito anteriormente, né? Embora a Terra esteja subindo para uma condição, né, de quinta dimensão, tem alguns seres que já vibram em sexta e em sétima. Aqui. Estes seres sustentam outros que estão buscando o caminho da quinta dimensão. Não é geral. Então, assim, se nós temos vários seres que vibram em quinta, esses seres da quinta sustentam aqueles que estão no momento de transição da quarta dimensão, né? Das frequências vibratórias de quarta dimensão. O que são as frequências vibratórias de quarta dimensão? Tem horas que você está e tem horas que você não está. Ainda está com o pé em cada canoa. Por isso é transição. Tem horas que você está na terceira, tem horas que você está na quinta. Você ainda oscila muito. E nós temos que fincar o pé num lugar. Ou você fica na terceira ou você vem para cá. Como o nosso ego vai sendo curado paulatinamente, então lá no começo é mais normal que você dê umas escorregadas. E ao longo do tempo, você vai percebendo que vai escorregando menos. Ou seja, vai ficando mais para o lado da quinta do que da terceira. Então, podemos dizer que uma grande parte da humanidade está nesse momento de oscilação, né? E vai ficando cada vez, já explicamos várias vezes isso aqui, cada vez caindo menos, né? E se levantando mais rápido. E lá no começo você cai, às vezes passa o dia inteiro, como nós dizemos, né? Estabacados e nem percebeu. Ou seja, falta de atenção, que esse vídeo aqui é essencial para quem está buscando esse caminho, né? A assistir esse vídeo, porque ajuda o ego, né? A entender se ele é ou não uma entidade cristã. Vocês poderão julgar por si mesmos. Agora, que cristã
É isso. Ah, será que ele é católico? Será que ele é evangélico? Não tem nada a ver com isso, porque Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui, ele não fundou nenhuma religião. Não fundou nenhuma. O que ele fez? Ele trouxe o Cristo, né? Porque todos nós temos um embrião de um Cristo, né? Acessar o nosso Cristo interior também tem aqui um vídeo sobre isso, né? Também tem um vídeo sobre isso. E na verdade nós falamos disso, quase sempre estamos tocando nesse assunto. Então, as religiões foram fundadas pelos seres humanos, né? Mas como foi dito outro dia, existe um ser, né, iluminado da hierarquia, que é aquele que tem como responsabilidade criar as religiões de acordo com a demanda. De acordo com a demanda. Às vezes você precisa de uma religião mais fechadinha, porque é para atender a pessoas mais fechadinhas. Então, conforme as pessoas vão avançando, elas mesmo buscam, né? Eu queria tanto experimentar agora, eu quero conhecer um pouquinho do budismo, quero conhecer um pouco do hinduísmo, quero conhecer um pouco das religiões brasileiras, né? E nós estudamos um pouco disso aqui, e nós sabemos que tudo foi muito deturpado. Só essas? Não, né? Porque, por exemplo, esta que nós falamos, que passou pela África, ela nasce nos Vedas. Nasce nos Vedas. E vai incorporando ao longo da trajetória dela, né, muitos traços culturais, muitos ritos já existentes em diversas culturas, né? No último dia que nós estudamos, inclusive, foi dito que dentro da própria África tem a religião X de Angola, religião X de tal, né? Das regiões. Já vem para cá qual? Não sei, então mistura tudo, né? Aí recebe um pouco do catolicismo, um pouco de alguma coisa que vem com os imigrantes que acabam chegando aqui, e cada um põe o seu dedo, porque aí entra o ego. Então as religiões, em essência, elas são puras. E quem distorce? Quem distorce? O ser humano que tem ego. Quantas vezes falamos, não é porque é padre, porque é pastor, porque é pai de santo, porque é o bispo, porque é o monge, que é santo. Não é. Tem ego. Todos estão aqui curando. Talvez tenha dado um passo à frente, à frente dos demais, mas ainda escorrega. Olha, podemos dizer que tem muitos desses que vivem na terceira dimensão, mas estão dentro do tempo deles, está tudo bem, né? Está tudo bem. Todos escorregam, todos. E vou falar para vocês, hein? Quanto mais o caminhãozinho da pessoa está carregado de missões, de vidas que estão ali, né, necessitando da orientação dele, mas esta pessoa, este ou esta, né, essa pessoa é testada e às vezes cai. E nós julgamos daqui, de onde nós vemos essas pessoas, de forma alguma, faz parte. Faz parte. E você, julga o outro? O que você quer da sua vida? Por isso nós dizemos que quando nós chegamos em determinado lugar, você não precisa estar agarrado. Não dissemos que não necessitam participar de nada. Dissemos que não necessitam estar agarrados, como se aquilo fosse a tua tábua de salvação, porque você já passou dessa fase. E se você ainda tem necessidade de uma tábua de salvação, porque a tábua é fora. A outra pessoa é fora. Então você não descobriu o seu eu crístico, que é o que nós estamos falando aqui. Você não descobriu o seu potencial para ser como Sananda, Senhor Maitreya, né?
Neste caminho eu não passarei pelo julgamento. Ora, acabamos de falar. Então, meus amores, quanto mais purificados, curados que nós estamos trabalhando, há pelo menos 15 dias, quase todos os dias, né? Para quem segue o canal, para quem assiste os vídeos, sempre escolhe um, né? Você está sendo trabalhado por nós. Você que faz academia quântica, em outro horário, não tem tempo, faça academia quântica. Vá marcando, esse eu já assisti, esse, né? Começa lá do primeiro que nós postamos aqui. A academia quântica é transformadora. É transformadora. Se vocês soubessem o que está por trás desses simples exercícios, vocês fariam todos os dias. Isso aqui é um rojãozinho na vida de vocês. Por isso, ao longo do tempo, nós até incluímos uma microaula, como ela diz, né? Uma pequeniníssima mensagem. Quem está falando, é claro, eu sou a Star Charan. E ao meu lado está a Mestre Eumória e Saint Germain. É a parte do crescimento de vocês diferenciar a verdade da ficção. Que verdade e que ficção? Que verdade e que ficção? Ficção é o que nós vemos aí em volta, né? E sempre falamos disso. Ai, mas o fulano, ai, mas coitadinho do ciclano. Não existe coitadinho nesse mundo. Existe lei. Aqui se faz, aqui se paga, né? Não é com crueldade, é com amor. É a chance que a pessoa tem de acertar a bola na cesta. Lembrando aquele começo, né? Bem no começo do filme, acho que é o Quem Somos Nós? É o Quem Somos Nós, daquela moça? Ah, tá por aqui, em algum lugar. Quem Somos Nós? É o Quem Somos Nós, é o livro esse aqui. Ai, perdi. Aqui. Esse livro aqui, né? Quem Somos Nós. Eu preciso sempre ter essas coisas na minha mão, porque toda hora eu lanço mão de um livrinho para mostrar para vocês, né? Então tem uma cena onde o menino está jogando bola, a fotógrafa chega, né? E é isso, tem que acertar a cesta. E nós erramos a cesta. Quando nós erramos a cesta? Quando nós ficamos nesse um pé para cá, outro pé para lá e um pé em cada canoa, não dá. Imagina você assim, né? Com um pezinho em cada canoa. Haja equilíbrio, porque uma hora você vai tirar o pé de uma e meter o pé na outra, né? Senão, como diz, né? Meter o pé na jaca. Vai fazer isso. Não tem como. E faz parte. Quanto mais atenção... Não, aqui. Quanto mais atenção vocês têm, né? Tô deixando aqui, né? Quanto mais atenção vocês têm, menos possibilidade de escorregar você tem. Por quê? Por quê? Porque você percebe que está começando a quase escorregando. Sabe quando você vai cair e você se apruma? É isso. A atenção, ela faz isso, ela te coloca no lugar certo. No lugar certo. No lugar o quê? Da não ficção, né? Da não ficção. Então, por isso que dizem que a ficção é isso aqui, esse mundo. Mas isso aqui é real. A única coisa que é real é o que vem de Deus Pai e Mãe. O mundo que Ele criou para nós. O mundo que Ele criou, Ele não criou esse mundo para nós. Esse mundo que é ficção foi resultado da mente humana. Como que ela acabou fazendo isso? Ao longo da trajetória, com sofrimento, com guerra, com fome, né? Com instintos animais que naturalmente o instinto animal, tanto do nosso chakra básico, vejam que o nosso chakra básico está conectado diretamente ao nosso cérebro reptiliano. Então a gente tem lá o chakra básico, é o fim da coluna. E o começo da coluna onde? Conectada com
essa parte aqui, né? Que é chamada pelos neurocientistas de cérebro reptiliano, arqueopáleo, primitivo. Então não vem dizer que não tem, porque você tem que provar, me trazer os cientistas que dizem que isso não existe. Porque quando você junta a parte mais metafísica, né, como essa coisa dos chakras, você vê que incrível, tá conectado. O chakra tá conectado, né? Olha que lindo. Então é muita coisa, né? E aí vai, ao longo do processo histórico, você vai ganhando um monte de medos, criando raiva, porque é assim que o ser humano se defende, né? O animal, e nós herdamos isso deles, né? Se eu estabelecesse categorias e desse a vocês minhas impressões de cada ensinamento ou verdade que tem sido falada ou não, seria uma falha minha, porque ele não vai trazer isso de graça. Isso as coisas só podem ser oferecidas para nós de acordo com o que nós andamos, né? Então, ele não chega aqui sem a gente pedir para entregar alguma coisa. Por isso que é dito, peça e receberás, né? Mas nem tudo, porque tem coisas que você não está pronto para entender. Então, fala assim, tudo bem, tá aqui na fila de espera. Agora não desiste, apenas solta. É uma pergunta que você quer que eu responda? Então aguarda. Eu vou te trazer uma experiência antes, alguém que vai te falar alguma coisa, um filme que você vai assistir, um livro, uma palestra, um curso, aí você está pronto para que eu te responda. Eu sou Sananda. Que time, hein? Gostaram do time de hoje? Separar o joio do trigo é parte do seu processo. Aí, de novo, essa aula sobre atenção, né? Como que você separa o joio do trigo sem olhar para aquilo com atenção? Por isso nós dizemos, sem atenção não tem ascensão para a quinta dimensão, né? E se você está na quinta, igual, não tem para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, né? E assim por diante. Eu poderia dizer que dentro de cada ensinamento existem verdades e elementos que estão focalizados na verdade. Em cada ensinamento. E você tem que fazer o quê? Achar onde está a verdade ali no meio das coisas. Até mesmo nas nossas experiências diárias, né? Nós precisamos fazer isso. Perceber, distinguir o que é bom do que não é. Porque meu corpo, os meus olhos, a minha mente, os meus sentidos, eles devem absorver o quê? O bom, o verdadeiro e o belo, né? A gente sempre mostra esse livro aqui do Gardner. Já é bem antigo, tá? Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida, com muita atenção. Focalizar na verdade, não na ficção. Então, como eu olho para esse mundo aí, que é meu campo de provas, né? Este mundo é o meu campo de provas. Eu faço o quê? Olho com amor, né? De novo, eu vou cantar aquela musiquinha que na rádio Sai, né? Na rádio do Sai Baba, do pessoal dele. Não sei se existe ainda, que cantava assim: olha tudo com ternura, faz o coração brilhar. Então, se você olha com amor, teu coração brilha, você vê o melhor dentro de algo que aparentemente para outro é uma coisa ruim. Então você já aprendeu a encontrar o positivo dentro do negativo, fazer o exercício do yin e do yang. Você separa o joio do trigo, pode ter um montão de joio, mas tem trigo ali, e você vai, e isso é treino, e de repente, no começo é custoso, e depois, você faz aquilo assim, rapidinho, você faz de olhos fechados,
porque depois você sente a vibração. Então você olha e fala, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso que apareceu aqui na minha frente agora? Essa pessoa, essa situação, essa enfermidade, essa carência de, essa abundância de. Abundância também não é só de coisas boas não, né? Tem de coisas negativas também. Então, como é que eu lido com isso? Vejam, quando vocês mergulham neste estado e se torna algo, mas deve ser, perdão, hein? Deve ser um porre, para não falar outra coisa. Deve ser muito chato, né? Viver assim. Entra no piloto automático, qualquer coisa. Digitar, aprender a mexer com o computador, andar de bicicleta. Tudo no começo é um pouquinho mais custoso. Depois fica fácil pra caramba, né? Você faz assim, automaticamente. Então não é chato, não é chato. De tempos em tempos você vai sentindo, uau, eu mudei. E daí passa um mês, mais um mês, uau, eu achava que eu tinha mudado, agora que eu mudei. Aí passa um ano, você diz, caramba, eu sou outra pessoa. Eu vejo tudo diferente do que eu via antes. Eu nem me canso mais. Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa nova é cansativo, né? E quando ela entrou no seu piloto automático, é simplesmente natural. É natural, não é? Então vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Eu sou Mestre Elmória e eu sou Saint Germain. Estamos juntos aqui para orientar vocês na continuação da Academia Quântica de hoje, quando nós trabalhamos com o seu sonho. E então, querido irmão, querida irmã, se você não fez Academia Quântica, sugerimos que você dê uma pausadinha e faça Academia Quântica primeiro, porque é curto, é bem curtinho, porque lá nós estávamos plantando sonhos e agora nós já vamos trabalhar com o sonho já germinou, certo? Então não é chatice nossa, aqui é uma prova de paciência para você. Quanto amor você tem no seu coração? Então, quando temos muito amor no nosso coração, nós temos muita paciência. E nós não nos importamos de pausar, de buscar a aula correta, fazer a aula, voltar aqui. Vamos imaginar que aquele sonho que você plantou era uma semente, né? Nós vimos ele realizado. Mas agora vamos pensar que ele é uma semente que eu tive que regar. Porque não tem sonho que se realiza se você não regar. Isso até foi dito. Eu preciso do quê? Regar. Quando? Todos os dias. De que forma? Com amor. Dissemos que os Elohim são os construtores da forma. Então, como você regou? Eu reguei com águas de várias cores. E cada cor do arco-íris eu chamei um Elohim. Não sei os nomes de cor, não tem problema. Então você rega todo dia, assim, olha. Rapidinho assim. Eu sou regando meu sonho, então você focaliza o seu sonho. Eu sou regando meu sonho com água azul. Eu sou regando meu sonho com água amarela. Eu sou regando meu sonho com água rosa. E você vai vendo essas cores e aquela tela mental daquele lugar, daquela situação, daquilo que onde você quer chegar, né? Eu sou regando meu sonho com água branca. Eu sou regando meu sonho com água verde. Eu sou regando meu sonho com água rubi. Eu sou regando meu sonho com água violeta. E você faz isso todos os dias, todos os horários. Agora, vamos dar uma dica. Se você conseguir reservar 3 minutos quando você acorda para fazer isso, e antes de dormir, rega seu sonho.
nesses horários. Isso é bom, hein? Isso é bom. E aí você vai vendo que aquela sementinha cresceu. Já está realizada? Pode ser que a sua sementinha cresça, atinja uns 20 centímetros da noite para o dia. Pode ser que demore um pouco mais, porque, como já foi explicado hoje, às vezes você precisa aprender alguma coisa antes para desfrutar com graça. Por isso é importante assistir a Academia Quântica, indicada aqui, porque senão vira uma coisa egóica e vira karma para ela. Ensinar coisas que vão alimentar o ego de vocês, e ao contrário, nós queremos transformar o ego em luz, em amor, em paz, em graça, que vocês sejam co-criadores de felicidade para a sua vida, para das pessoas queridas, para o mundo. Então você vai regando e vai vendo que ela cresce, cresce, cresce. E então você vê uma árvore. Esqueça o tempo. Você vê uma árvore, uma macieira, vamos pensar assim. Não pensem no pecado, porque ela já pensou. Não tem nada a ver com pecado, porque mente é tinhosa, não é? Não tem nada a ver com pecado. Então vamos mudar de macieira para laranjeira. Tudo bem? Tudo bem, então. E antes das laranjas vieram as flores, um aroma fresco e adocicado de flor de laranjeira. Então, meus amores, banhem-se de flor de laranjeira, de essência de flor de laranjeira. Nem que você tenha que comprar um incenso, comprar um banho, ou criar esse aroma, se você tem a memória dele, criar com o seu cérebro, criar, produzir essas moléculas aromáticas. Isso é um exercício quântico. Banhem-se e desfrutem, porque as flores se transformam em frutos, e não importa se essas flores dão frutos amanhã, a semana que vem, daqui um mês, daqui um ano. Tudo depende do momento certo. Então saiba entregar. Um ano eu vou ficar fazendo isso? Que é um ano? Para nós é um piscar de olhos. Para de pensar em terceira dimensão. Quando você vibra no presente, no agora, isso já aconteceu. Então você tem que aprender a trabalhar no período único, o único que é verdadeiro, que é o agora. A mente já joga lá para o futuro. Falamos disso essa semana. Por que não acontece? Porque você acha que é amanhã, que é depois, que é depois, que é depois. Aí você acabou de falar didaticamente. Agora estamos colocando. Estamos explicando para a sua mente, partes da sua mente que vibram na terceira dimensão, porque esta mente da terceira dimensão é aquela que não consegue nunca realizar um sonho. Por quê? Porque ela desiste, porque demora. Mas atrás dessa mente tem memórias profundas, que não confiam, que não se sentem merecedores, né? Merecedoras. As memórias não se sentem merecedoras, né? Essas memórias que estão ligadas aos nossos antepassados, às nossas vidas passadas. E então vamos aqui, dizendo, querida e amada mente, eu sou o poder do eu sou, que me transporta para o único tempo que existe. E esse tempo é agora. E não me importa quanto tempo isso vai demorar, porque eu estou desfrutando deste agora. Porque quando eu rego o meu sonho, quando eu rego com os 7 raios dos 7 Elohims, eu vibro de alegria, vivendo naquele lugar. Então eu já estou vivendo esse sonho. É como você fazer uma festinha
E você já vive a festinha enquanto você enrola o brigadeiro, enquanto você encomenda o bolo, se é que você não faz. Então é a mesma coisa. Dizem, né? Que o melhor da festa é o que vem antes da festa. É isso, meus queridos. Vivam a alegria de sonhar, simplesmente. E eu posso pedir algo para vocês, e agora eu sou a Ashtacharan. E eu sou Sananda. Nós 4 juntos agora. Por favor, inclua nos seus sonhos a nova terra. Como diz, né, a frase do Djavan que ela tem lembrado, onde bicho, coisas e pessoas vivam nesse mundo de luz, de paz, de amor. E gratidão, tenho lindos sonhos. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.